Que a paz, que o amor, que a luz que emana de Jesus possa estar em nossos corações. Que possamos aproveitar os instantes aqui reunidos para buscar conectar com os irmãos que aqui se fazem presente, que aqui estão para nos oferecer o que nós mais necessitamos, o que nós mais precisamos para conseguir superar as dificuldades, superar as facilidades, as dificuldades, todos os acontecimentos da nossa vida. Eu digo as facilidades porque se por acaso estivermos em uma fase de facilidades, é importante que saibamos nos conduzir diante dessa situação. Da mesma forma que se o momento for de dificuldade, também precisamos saber nos conduzir diante da situação. Porque o que buscamos é o crescimento espiritual, o que buscamos é o equilíbrio íntimo que nos proporciona viver de forma equilibrada, de forma tranquila nas situações que a vida apresenta para cada um de nós. Na noite de hoje, como foi dito, estamos com o capítulo 15 do Livro dos Médiuns, falar sobre os médiuns inspirados. Como nós sabemos, eu imagino que já devemos ter lido o Livro dos Médiuns, ao menos algumas passagens, e é um livro fundamental para quem realmente deseja conhecer, compreender e tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva. Nos diz Kardec, inclusive nesse capítulo, que todos de alguma forma somos médiuns. Mas como há aqueles mais ostensivos, é fundamental, além do Livro dos Espíritos, além de estar todos os dias envolvido com o Evangelho segundo o Espiritismo, fundamental estudar o Livro dos Médiuns. Porque além de compreender as diferentes situações, as diferentes experiências pelas quais os médiuns passam, pelas quais os médiuns entram em contato com a espiritualidade, além disso, é preciso saber que depende muito de nós. Se não depende de nós, na hora que desejamos falar, receber uma mensagem, uma comunicação da espiritualidade, que como nos dizia Chico, funciona de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. Entretanto, há uma coisa que a gente faz o tempo todo, sabendo ou não sabendo, nós estabelecemos conexões. Então, se é para estabelecer conexões, melhor a gente saber com quem a gente está estabelecendo essas conexões. Melhor compreendermos como é que nós fazemos isso. Melhor entender que não é uma ida à casa espírita, que não é simplesmente o fato de tomarmos água fluidificada e passa, não é o fato de estarmos uma vez ou duas por semana na casa espírita, que vai fazer com que nós tenhamos uma mediunidade equilibrada. Se nós queremos ter equilíbrio, queremos ter segurança, queremos conduzir a nossa vida, é indispensável que nós busquemos a compreensão, busquemos o estudo, que vai tirar o véu dos nossos olhos e vai mostrar que se nós nem sempre conseguimos estabelecer uma conversa na hora que nós desejamos, o tempo todo nós estamos estabelecendo este relacionamento. E se eu desejo que os irmãos de luz, que os nossos protetores, que o nosso anjo guardião possa, de fato, atuar sobre nós, é importante que nós possamos ter uma conduta íntima, uma maneira de nos conduzir, não apenas de forma externa, mas de forma interna, com algum equilíbrio. É importante entendermos que há um equilíbrio, um padrão de pensamentos que vai estabelecer essas conexões sempre com os irmãos doentes e perturbados. Se a conexão é real, se ela existe para todos nós, que sejamos espíritas ou não, uma vez que a mediunidade não acontece apenas com quem é espírita. Eu frequentava a Igreja Católica e era médium. A única diferença é que eu, não sabendo das responsabilidades que eu deveria ter, deixava o meu pensamento ao sabor do vento.
deixava ele flutuar para lá e para cá, mais para lá do que para cá, porque os pensamentos, na maioria das vezes, quando a gente não está atento para a importância dele e não entende que a vida é da forma que nós pensamos, nós deixamos muitas vezes nos dominar por sentimentos, por emoções negativas e passamos muito tempo cultivando esse tipo de pensamento. Por isso, o convite que a Casa Espírita faz ao estudo das obras, e no caso de quem quer conhecer, quer compreender a mediunidade, com certeza precisa, é o primeiro livro a ser estudado, o livro dos médiuns, justamente para compreender a responsabilidade que tem. Senão nós vamos passar 5, 10, 15 anos, muitas vezes já numa mesa mediúnica, e continuamos desequilibrados. Continuamos esperando que os mentores da casa resolvam as nossas questões de ordem íntima, que eles resolvam, às vezes até de ordem material. Se não compreendermos que nós estamos aqui para ter uma vivência, para nos educarmos, e o tipo de vida que nós levamos, mais ou menos nós escolhemos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as possibilidades que teremos na situação vivenciada, de mais despertarmos para o que realmente importa. Se não compreendermos isso, nós passaremos a vida inteira dando trabalho, a vida inteira sentindo arrepios e mal-estar por onde andarmos, porque é sempre o outro. Alguém, não posso chegar perto de fulano, que fulano me sinto muito mal. Entretanto, não era para eu sentir. Ainda percebendo uma influência de um irmão doente, não é para que nós fiquemos nos sentindo mal, é para perceber, poder de alguma forma levar o alento para aquele que precisa. Se de nós mesmos não temos possibilidade, mas podemos naturalmente apelar para a prece, rogando, nesse caso, ao nosso mentor, aos mentores da casa que nós costumamos frequentar, para que nos auxilie no socorro àquele irmão que precisa de amparo. Então, o equilíbrio serve ao menos para isso, para que a gente tenha uma conduta verdadeiramente de alguém que sabe da responsabilidade que deve ter e não coloca sobre os ombros dos outros, assumindo a parte que compete a cada um de nós. Se assim não fizermos, nós vamos passar toda a nossa encarnação, muitas vezes mudando de casa, muitas vezes mudando até de local religioso, buscando uma outra denominação que resolva a situação. Posso garantir que a situação só será resolvida de verdade quando nós entendermos que nos compete realizá-la. E estamos hoje com o capítulo 15, que vai falar para nós um pouquinho dos médiuns inspirados. E poderíamos dizer, somos todos nós. Porque, na verdade, não há alguém que não possa, em algum momento, ser influenciado por uma mente, seja encarnada ou seja desencarnada. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelos comerciais que nós vemos. Então a gente assiste, vê os comerciais e pensa. Às vezes a gente nem quer aquele produto, mas de tanto ver, passa a desejar, passa a querer. Então, se uma mente que a gente sabe que está trabalhando para isso, que a gente entende perfeitamente o que é um marketing, se a gente sabe como é que funciona e o que estimula em nós, e nós ainda assim aderimos, imagine o que não pode fazer uma mente que conhece todas as nuances, todo o nosso jeito de ser, a nossa maneira de nos conduzir, que sabe da nossa sinceridade ou não, que sabe da nossa coerência diante do que nós abraçamos ou não. Imagine quanta influência não pode ter, ainda que seja só através da inspiração.
Então, essa compreensão, já essa nuance dos médiuns inspirados, já nos lembra da importância que é nos educarmos. E não há, na verdade, ninguém que possa escapar dessa influência, porque senão nós não teríamos um anjo guardião. Para que nós queríamos um espírito protetor se nós não pudéssemos, de alguma forma, perceber, ter noção da proposta que ele tem para nós? No entanto, apesar de podermos ser influenciados, nós seremos para o lado que nós optarmos. Se a gente vê o desenho animado em algum momento, lembra daquele anjinho e daquele capetinho de um lado, outro do outro, que mais não é do que a nossa própria consciência. A argumentação, quando muitas vezes nós sabemos o que é adequado, o que nos convém, mas a gente prefere aquilo que talvez não vá trazer tanto bem. A gente arruma desculpas, a gente diz, mas isso vai ser depois. Consequência não vai ter agora. É uma coisa inocente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Desde a alimentação, a uma viagem, a todas as coisas. Então, se nós podemos ser influenciados, se nós podemos ser inspirados e somos, é importante saber por quem nós desejamos ser inspirados. Se é para nos aconselhar, quais são os conselhos que nós preferimos? Alguém poderia dizer, mas eu não sei, porque eu não sinto. Realmente é muito sutil. Realmente é algo muito leve, que age de fora para dentro, mas que vem e que a gente, se quiser, se permitir, e se for realmente uma conexão com a espiritualidade do bem, com a espiritualidade consciente, vai naturalmente trazer bem-estar. Vai naturalmente proporcionar para nós uma maior capacidade de realizar as tarefas mais simples. Porque, na verdade, não é apenas para as grandes tarefas que existe a inspiração. Claro que artistas, músicos, quem escreve, quem produz filme, são muitas vezes inspirados. Porque até eles muitas vezes invocam, quando vier, vai se concentrar para receber aquela inspiração. E vem. Mas essa inspiração, pelo tipo de música que muitas vezes nós percebemos à nossa volta, pelo tipo de filme que é promovido, nós bem percebemos que essas inspirações vêm de fontes diferentes. Porque enquanto um eleva, estimula o crescimento, outro denigre e faz com que nós vamos gradativamente colocando na normalidade falta de respeito, falta de amor próprio no sentido de se valorizar como ser humano que somos, de saber do potencial que temos, de saber do quanto o Pai investiu em cada um de nós para que nós possamos fazer brilhar a luz que há em nós. E muitas vezes nós ignoramos tudo isso para fazer esse tipo de escolhas. Então é na literatura, é na música, é no cinema, é nas artes, onde nós vemos muitas vezes quadros que elevam e quadros que traz, muitas vezes, leva a estados de alma, a sofrimento, a angústia. Então as inspirações são as mais variadas. Cada um de nós vai estar envolvido com um tipo de inspiração que cultiva. Qual é o objetivo? Qual é o meu objeto de estudo? Eu não digo estudar só de abrir um livro mental, porque várias horas durante o dia nós estamos envolvidos em atividades, mas se nós percebermos, tem um pano de fundo na nossa mente. Eu estou executando as tarefas que eu preciso, mas se eu prestar atenção, tem um pensamento por trás do que está colocado, da atividade que estamos exercendo.
Isso geralmente vai estimulando um sentimento. E é importante que a gente preste atenção nisso. Para saber primeiro se eu estou inteira onde eu estou e para me conhecer mais profundamente. Porque só assim, quando a gente presta atenção nos detalhes, não nos detalhes dos outros, nos detalhes, nos nossos detalhes. Estamos aqui agora reunidos e parece estarmos todos atentos. Eu atenta, porque sei da responsabilidade do momento. Vocês, corações amigos, atentos, porque querem também neste momento, estão em crescimento, estão em desenvolvimento, estamos solidificando as nossas possibilidades de virtude. E o pensamento por trás? O que estou pensando? Eu estou inteiramente aqui? Ou eu estou pensando em algo que eu vou fazer? Ou eu estou pensando em alguém que de alguma forma me feriu, que disse alguma coisa que eu não gostei? Onde eu estou nesse momento? Isso é importante não como crítica, não para dizer, nossa, nem na casa espírita eu não estou inteiro. Não é por isso. É para a transformação que nós queremos operar. Estamos em trânsito para um mundo regenerado. Quem será regenerado naturalmente são os espíritos que por aqui estarão. Que estarão longe ainda de ser perfeitos, mas terão alguns aspectos muito positivos. Alguns aspectos voltados para o bem, para o bom, para o belo, ainda com algumas coisas não tão boas, mas conscientes da necessidade que tem desse trabalho contínuo, porque é através do labor de cada momento, é através dessa atenção, desse saber de que nós não estamos aqui soltos, que não estamos sozinhos de jeito nenhum. Então, se nós nunca estamos sozinhos, deveríamos, no mínimo, nos comportar como nós nos comportamos em sociedade, com a lisura, com a finura, com a delicadeza que nós nos comportamos quando estamos, por exemplo, aqui nesse instante. Então, nós deveremos, quando estamos sozinhos, cultivar esse tipo de pensamento, esse tipo de equilíbrio na nossa mente. Porque muitas vezes a gente tem nos lábios um sorriso, mas o coração não está compartilhando. O coração muitas vezes está cheio de mágoa, às vezes está cheio de raiva por alguma coisa que aconteceu há pouco tempo. E é preciso que a gente consiga fazer esta emoção ser condizente com a expressão. Para quê? Para nós não sermos aqueles que agem de forma hipócrita. Porque se eu estou consciente do que eu falo, eu preciso estar consciente do que eu faço. Porque se eu tenho duas maneiras de me conduzir, uma para falar e outra para fazer, eu estou, na verdade, sendo o meu pior inimigo. Muitas vezes a gente pensa nos inimigos e pensa em pessoas que podem nos fazer mal. Nos diz os Espíritos que ninguém pode nos fazer mal, a não ser nós mesmos. E à medida que a gente busca essa compreensão, percebemos isso. Porque não é o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. É como eu vou entender a situação. Como eu vou perceber aquela ocorrência. E como eu vou permitir ser ou não manipulada pelas inteligências que estão à minha volta. Muitas vezes as pessoas já dizem ou fazem alguma coisa porque sabem o que vai despertar em nós. Cabe a nós também conhecer essas facetas e buscar um comportamento diferente. É muito difícil, porque eu sou uma pessoa de gênio muito forte. Então eu vou cultivar a grosseria, vou cultivar a estupidez, ou vou cultivar o desejo de estar sempre com a razão para
ter sempre aquela última palavra, mesmo sabendo que ela provoca uma série de possibilidades que não são muito agradáveis, especialmente para nós que estudamos a doutrina, ou que nos dizemos cristãos, seja qual for a denominação. Porque se nem todas as denominações religiosas que se dizem cristãs têm o mesmo conhecimento que nós temos, mas todas são estimuladas a pelo menos seguir os 10 mandamentos e o que Jesus ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, sabendo disso, na verdade, seria o bastante para a gente agir da forma que é colocada, da forma que nos é inspirada, mas que nós nem sempre aceitamos. Então, sutilmente, irmãos, trabalham para isso, para que nós possamos sentir a necessidade dessa vivência, que não vai fazer bem ao outro, pode fazer, mas vai fazer principalmente para nós mesmos. Porque não há nada mais gratificante do que poder conduzir as suas emoções, conduzir de forma equilibrada, pensando. Nós somos seres pensantes. Então, se eu penso, eu posso primeiro pensar para depois tomar uma ou outra atitude, escolhendo por mim mesma, não porque deixei falar as emoções. Porque as nossas emoções não são ainda ideal. Quantas encarnações nós já estivemos aqui? Quantas idas e vindas? Os espíritos costumam dizer nos livros e quando se apresentam que cada um de nós está na melhor versão. Então, vamos imaginar as versões anteriores. Eu, pelo menos, basta lembrar algumas décadas atrás. O quanto de melindre, o quanto de ninguém poder nem olhar de lado, que já apavorado em choro, porque fulano ou ciclano não me valorizava, não me respeitava. Quando, na verdade, somos nós, no caso eu, que me comportava, que me conduzia de uma forma como se fosse alguma coisa frágil e que se quebraria nos relacionamentos, nos contatos que proporcionam este desenvolvimento. Eu estou assim porque o outro me feriu. E feriu com o quê? Às vezes uma palavra, às vezes deixou de ser observado alguma coisa. Às vezes a gente se arruma e superarruma e entra em algum lugar e parece que não entrou ninguém. E aí, como pode? E como pode a gente fazer alguma coisa para estimular os outros a nos elogiar? Que carência é essa? Quando, na verdade, nós devemos saber o que nos convém, devemos saber como nós ficamos melhor e fazer porque nós gostamos de estar de tal ou qual jeito. Mas não esperando comentários, não esperando aplausos, não esperando recompensas, porque a melhor recompensa que nós podemos ter é fazer o melhor que nós podemos em qualquer situação. Seja na casa espírita, seja no nosso lar, seja no contato com os amigos, seja no contato com pessoas que não gostam de nós. Porque as pessoas têm o direito de não gostar de nós. Mas a gente geralmente se fere e fica quer porque quer estreitar um laço, que muitas vezes a melhor coisa é que a pessoa fique lá, porque ainda não tem condição. Quem sabe o que a gente fez? Ou quem sabe o que a gente não fez, porque algumas vezes foi o que fizemos, de outras foi o que não fizemos. Então, respeitar o outro, respeitar do jeito que nós queremos ser respeitados. Se eu, de fato, já entendi minimamente o que é a proposta da doutrina, se eu já entendi que os melindres não é algo que realmente convém,
que está sempre vendo que alguém está fazendo alguma coisa contra nós ou desejando algo de mal contra nós, é o tipo de situação que eu cultivo na minha mente. Se no meu trabalho eu digo, as pessoas são terríveis, não tem ninguém legal. Será que são as pessoas? Ou será que sou eu? Será que todo mundo está errado e eu estou certa? Ainda que seja uma única pessoa. Quem deu o primeiro passo para começar essa coisa, essa rusga? E se a gente permite, cresce. Cresce. E à medida que cresce, se a gente cultiva esse desafeto, se a gente vem em desejos, não quero que nada aconteça com essa pessoa, mas gostaria de não ver mais nunca, por coisas tolas. E quando a gente pensa assim, e do nosso lado, bem pertinho da gente, tem ali alguém que está perto, querendo saber de que nós nos alimentamos. Qual é o tipo de conteúdo que eu permito que a minha mente se alimente. Porque nós, claro, sentiremos emoções das mais variadas. Mas é percebendo transformar. Diante de uma agressão, pode ser que o meu impulso seja o revide. Mas se eu já estou neste treinamento, serenar, conter o orgulho, porque é o orgulho. É o orgulho. Eu não posso sair por baixo, eu tenho que sair por cima. É o orgulho. O marido foi embora. Eu quero matar esse marido. É o amor? Não, é o orgulho. É o orgulho. O desejo de dominar. O desejo de conter todas as pessoas que estão à nossa volta do jeito que nós achamos adequado. Muitas vezes até a expressão religiosa de alguém nós queremos conduzir da forma que nós achamos que é bom para a gente. Mas o que é bom para mim, ainda sendo de verdade algo muito bom, pode o outro não compreender nenhuma do que nós temos para oferecer. Respeito e compreensão vai passando pelos nossos pensamentos, entrando em nossa vida, modificando a paisagem interna e modificando o que está à nossa volta. Gradativamente modificando. Nós somos o foco para o qual cada um, médiuns, quanto mais ostensivo, mais ele será um foco. Mas mesmo quem recebe alguma inspiração tem certamente um foco. Em uma das obras de André Luiz, é conversado exatamente disso. Um obsessor diz que estuda para saber qual é o ponto, qual é o foco que nós temos. Aquele objetivo, aquele ponto central. É como se fosse aquela unha encravada. Vai mexer, vai ter problema. E eles estudam e esperam. E nós dizemos, esses terríveis obsessores somos nós. Porque se a gente não fornecesse o alimento, eles não poderiam fazer. Poderia até tentar, mas não nos abalaria no ponto essencial, que é na mente. E de não nos tornarmos pasto. Porque se eu entro em sintonia, se são irmãos doentes, se são irmãos desequilibrados, mais e mais nós vamos estabelecer este vínculo que mesmo sutil vai gradativamente trazendo malefícios. Do mesmo jeito que os vínculos bons, saudáveis, vai trazendo benefícios e compreensões e sopros, nuances de pensamentos que vêm para nós e que faz com que gradativamente nós vamos nos conduzindo e nos comportando de forma diferente, não apenas externamente, mas internamente, porque isso tem que vir de nós, de dentro de nós. A inspiração pode vir de fora, vem de fora,
Mas para que eu possa ter uma vivência condizente com essa inspiração, se ela é do bem, eu tenho que fazer. Nós temos que fazer. Não é na hora que nos convém, porque nós não só somos inspirados quando estamos na casa espírita, não? Porque aqui tem todo o preparo, tem todo o ambiente para que nós não venhamos a conectar com mentes doentes. Mas elas estão por toda parte. Onde quer que nós estejamos. E quem nos defenderá onde nós estivermos? Nós. Temos anjo guardião, temos espírito protetor, espíritos familiares, Deus, naturalmente, que estamos mergulhados em Deus. Jesus, que doou-se inteiramente e nos aguarda, garantiu que nenhuma das ovelhas que foi confiada a Ele se perderia, seriam resgatadas. Então, ainda que nós não venhamos a ficar na terra, quando a maioria dos espíritos aqui encarnados estejam regenerados, nós voltaremos, porque Ele garantiu nenhuma das ovelhas. Então isso dá uma segurança e um desejo muito grande de impulsionar o que nós temos para estender a mão para estes irmãos que nos esperam, que desejam que nós possamos subir, desejam que nós possamos dar um passo à frente para o nosso bem e para o bem daqueles que vêm à retaguarda e que precisam, por sua vez, de inspiração. Também nós podemos inspirar. Inspiramos com o comportamento, principalmente, muito mais do que com palavras, muito pela vibração. Como nós olhamos, e não nos enganemos. Muitas vezes nós estamos sendo vigiados não apenas pelos desencarnados, às vezes pelos encarnados. E olha, só vive estudando. Porque percebe que há uma disparidade. Claro que vai haver no nosso grau evolutivo, em algum momento vai haver. Mas isso precisa estar consciente para que a gente, percebendo, volte para o eixo, volte e admita. Admitir. Porque, na verdade, se estamos aqui é pela necessidade que temos. Se estamos aqui é porque não conseguimos compreender em nenhum outro lugar. Aqui foi o ponto que abriu a nossa mente e que pôde, então, tocar os nossos corações para que nós pudéssemos crescer um pouquinho. Se não estivéssemos aqui, como nós estaríamos? E estando aqui, como é que nós estamos? Responsáveis, conscientes, assumindo a parte que nos compete? Se estamos assim, graças a Deus. Se não estamos assim, vamos trabalhar para ficar. Porque queremos ser fortes, queremos ser independentes, queremos ser senhores da nossa vida. E só podemos ser senhores das nossas vidas quando nós podemos livremente fazer as nossas escolhas. E estas escolhas são sempre para a coisa mais correta, mais acertada, mais justa. Seja qual for o aspecto. Porque a vida não se prende unicamente a quando nós estamos nestes momentos onde a religiosidade é fora. Ela é em toda parte. A vida acontece em toda parte. E nós precisamos nos lembrar que somos espíritas em toda parte. Então não vamos abrir, aqui eu posso. Posso em qualquer lugar, mas convém. Isto que vai me dar uma satisfação de 1 hora, de 2 horas, é algo, de fato, que não traz qualquer tipo de prejuízo para mim? Se não, nem para ninguém, então tudo bem. Mas se traz, vamos pensar melhor, vamos refletir. São muitas coisas que às vezes nos prendem e nos deixam muito tempo longe do nosso objetivo principal.
E quase sempre somos nós que vamos criando essas necessidades. Não posso fazer isso, eu não posso visitar alguém, eu não posso porque eu tenho sempre muitas coisas, mas essas muitas coisas, qual é a coisa essencial? Qual é a coisa que eu fazendo nesse instante vai trazer um bem-estar para alguém? Qual é a coisa que nesse instante nós fazendo podemos levar alento a algum coração? Então, muitas vezes, é uma prece. E para isso a gente tem que estar dentro do quarto? Para isso a gente tem que estar trancado em casa? Não, para isso a gente precisa estar sentindo Deus no nosso templo interno. Para isso a gente precisa, estando onde estiver, ter um comportamento condizente com o estilo de vida que escolhemos. E que deve estar presente em toda parte. Jesus ia para todo tipo de evento. Claro que nós não temos a condição de como ele, muitas vezes, ir para todo tipo de evento, porque não temos a capacidade moral que ele tem. E é um ponto de sabedoria nós buscarmos as coisas que nos ajudam a nos conduzirmos da melhor maneira. Porque senão nós vamos nos comportar como aquela pessoa que é dependente do álcool, passa aí um tempo sem utilizar e diz, não, agora eu posso ir tranquilamente ficar com os meus amigos, não tem problema. Ou seja, ele não está querendo, ele está querendo realmente cair. Porque não é mudar as amizades, mas é entender que na fragilidade que estamos, não temos condição. Eu posso estar em qualquer ambiente que eu não seja tentada pelo que está acontecendo. Mas se é algo que me tenta, eu preciso saber disso. Né? Se tem aquele falso moralismo colocado, oh, que coisa horrível, pode saber que tem alguma coisa ali dentro. E é dentro de nós, no nosso íntimo. Então, para que arriscar? Para que arriscar? Vamos trabalhar, vamos realizar as tarefas que podemos. À medida que nós crescermos e que estivermos aptos a tarefas maiores, elas vão surgindo. Por ora, reconhecer as fragilidades, saber os nossos pontos frágeis, fazer as melhores escolhas, escolher as sintonias e as inspirações que nós desejamos para a nossa vida, é um dever diário para todos nós. Se nós tivermos condição de ir desde cedo, nos educando e vivenciando isso da melhor maneira para que aqueles que estão à nossa volta possam se desejarem, captando essas emoções e tendo esse tipo de entendimento e abreviando um tempo muito grande que às vezes a gente desperdiça. Com dores, com infortúnios, com agonia, noites e noites de angústias, dores sem fundamento nenhum, que a gente só vem perceber bem depois que desperdiçou lágrimas, força, vitalidade, com coisas que não tenham nenhuma importância. Como a gente vai saber disso? É pelo aumento da idade corporal? Não. Porque tem gente que tem 80 anos, 90 anos e tem ou pelo menos tem vontade de ter uma conduta de alguém que está com 20. Que não conhece, porque não conhece, não entendeu. A vivência, o que deseja e o que está em sua mente, ainda mesmo que não possa fazer, é o que está na mente de qualquer jovem. Qualquer jovem não, um jovem que não tem naturalmente, não é um espírito já com a evolução necessária para ter uma forma diferente. Do contrário, nós vemos crianças que já têm uma postura completamente diferente, que sabe aconselhar os pais, que se conduz de uma maneira que, como é que pode? Uma coisinha tão pequena, mas é pequeno o corpo, mas somos espíritos milenares. E podemos, se tivermos alguma evolução, justamente agir, intuindo do que nós mesmos construímos.
que a nossa primeira tendência é a construção que nós temos. Por isso que temos que estar atentos. Porque sabemos que a maioria de nós não construiu boa coisa. Aí a atenção é para isso. Por isso Jesus recomendava orai e vigiai. Justamente vigiar para poder, estando consciente, não cair dos mesmos erros que tantas vezes caímos. Então estamos e seremos inspirados sempre, seja qual for a atividade. Então que possamos desejar que essa inspiração seja sempre voltada para o bem. E sabendo que ela será voltada para o bem se nós estivermos neste trabalho. Porque não é agindo de uma forma equivocada que eu vou atrair para mim, para nós, espíritos que pensam e que desejam o bem de uma forma coletiva para todos e em todos os momentos. Que Deus continue nos amparando, nos iluminando, fortalecendo no desejo de crescer no bem. Assim seja.